Romário e Ronaldo Fenômeno deram uma entrevista exclusiva à Cazé TV e não economizaram nas palavras ao falar sobre a seleção brasileira. Eles soltaram o verbo, revelaram opiniões sinceras e surpreenderam com declarações que vão dar o que falar. Quer saber o que essas lendas do futebol brasileiro disseram? Então fica com a gente e confira agora. Daqui um ano, gente, a Copa do Mundo, a final vai acontecer aqui no MetLife. É isso, pô. E aí, cara, vocês acham assim que o Brasil, a gente vai estar aqui de novo? E falando do Brasil numa final de Copa do Mundo, assim, vocês estão com essa expectativa pro ano que vem? Cara, assim, a esperança a gente tem que ter sempre, né? Mas se a gente for botar hoje a realidade dentro do campo, o que o nosso time tem feito e que outras grandes seleções aí, que eu não preciso falar o nome, tem feito também, é quase impossível o Brasil estar numa final. Mas a gente tem esperança. Eu, particularmente, acredito que até a Copa do Mundo o treinador atual, Ancelotti, possa dar uma nova cara ao futebol brasileiro. Os jogadores do Brasil entendam a responsabilidade que é realmente vestir a camisa da seleção brasileira e disputar uma Copa do Brasil e ganhar para o Brasil. Assim, partindo dessas ideias aí que eu dei, existe sim sempre a possibilidade do Brasil disputar uma final, até porque é o Brasil. A seleção, a camisa da seleção brasileira, ela pesa muito, tem um respeito muito grande. Isso são coisas positivas pra gente. E aí, Ronaldo? Concordo absolutamente com tudo que o Romário falou. Nós estamos atrás das grandes seleções, as principais, digamos, né, que vão concorrer realmente ao título. Perdemos muito tempo mudando de treinador, não criando uma identidade para o time. Mas é Copa do Mundo, como ele disse também. Copa do Mundo, a seleção sempre vai ter a chance de ganhar. Serão 8 jogos, né? E que não é impossível chegar até a final. Mas assim, a gente parte atrás de outras seleções. O que também não quer dizer nada, porque nas vezes que nós ganhamos, quase todas nós chegamos desacreditados na Copa do Mundo. E chegar lá, a seleção surpreende. Mas eu acho que com essa Copa do Mundo de clubes, com essa torcida brasileira, dos 4 clubes que vieram, mostraram aqui, se todos vierem com a camisa amarelinha e essa conexão torcida e jogador daqui para frente ir aumentando, eu acho que isso aumenta muito a nossa chance também de êxito, né, na competição. Tem um cara que tá se dispondo, quer falar antes, Casimiro? Não, eu queria entender, porque assim, a seleção tá numa situação que esses caras viveram, né? Então, sim, o Brasil chega em 94, não chega da melhor forma. Não, totalmente desacreditado. Da era Dunga de 90 que a gente tinha perdido, né, Ronaldo? Não, e chega ele salvando a pátria, né? No Maracanã. O jogo que tu fez, eu já falei contigo, esse jogo é sacanagem. Aquele jogo ali foi de grande importância pra gente. Talvez se a gente tivesse perdido ali, a gente tinha que disputar uma repescagem na época. Acho que a Nova Zelândia, a Austrália ainda tinha essa coisa. E chegou desacreditado e ganhou. 2002 também. Chegou... Tinha um cara que tava lesionado, que a galera não sabia se ia, se não ia. Parece agora. O negócio... E foi lá e ganhou também. Você vê essa semelhança, assim? Você acha que pode ser um bom sinal? Cara, é uma estatística pra sinal. Gente se abraçar e pegar, né? Vamos agarrar essa estatística. Mas assim, eu acho que a gente perdeu muito tempo o futebol brasileiro parado, sem investimento, sem investimento em base, em desenvolvimento, sem investir nos nossos treinadores, sem investir nos árbitros, sem investir na indústria do futebol, no nosso produto futebol. Hoje a gente vê os clubes melhorando as suas gestões e evoluindo e a CBF ficou parado nisso. Ontem eu tive uma resenha muito boa com o presidente de saúde, que disse, inclusive, que já teve com o Romário também, batendo papo contigo, e eu achei muito legal, me deu uma tranquilidade maior, cara, porque ele tá querendo fazer muita coisa bacana, inclusive coisa que eu tinha no meu plano de governo, se desse certo a minha história da CBF, então eu fiquei mais animado, porque a gente, logicamente, tá chegando, falta um ano, não tem muita coisa que dá pra mudar, né? O treinador, o Ancelotti, ele vai dar a cara dele, vai usar a experiência dele pra melhorar o time,
encaixar melhor os jogadores em cada posição e tal, mas assim, a gente precisa pensar no futuro, Tem que ser a longo prazo. Precisa pensar no longo prazo de investir nos estados brasileiros, com um centro de treinamento, que ele já inaugurou vai inaugurar outros tantos, e me coloquei à disposição dele para ajudar nessa revolução do futebol brasileiro. É importantíssimo a gente pensar no futuro, porque nós temos uma fábrica de jogadores, né, de craques. A gente precisa aumentar a nossa produção. Eu queria entender, assim, ouvir do Romário e do Ronaldo, a gente viu os times brasileiros aqui indo muito bem. A gente tem uma distância financeira, principalmente, para os times europeus, que é absurda. Mas a gente tem uma distância em muitos outros aspectos também. E hoje se debate muito, e eu acho que esse debate tem que ser falado e tem que ser levado a sério, da criação da Liga no Brasil. Porque eu acho que muito do nosso atraso também é por conta de padronização de gramado, de arbitragem, de calendário. E a gente tá muito atrás. E cada dia que passa, a gente vai ficando mais atrás. Você acha que é uma discussão que a gente tem que ter agora? Você acha que é uma discussão que tinha na sua ideia e que você trouxe para essa conversa com o presidente da CBF também? Como é que você vê esse momento agora? Eu acho que, assim, que a gente valorizou muito o nosso futebol, cara. A gente teve esse choque de realidade e falar, cara, de repente a gente não é tão ruim assim quanto a gente imaginava. Porque isso foi vendido pra gente. O brasileiro é uma merda, o europeu é só que a gente chegou e deu porrada nos caras. Então, assim, a gente viu que é capaz. Olha, conversamos muito, ficamos umas 2 horas conversando ontem. Tudo isso que você falou foi assunto nosso lá, cara. Você tem total razão e a gente tem que fazer isso acontecer. A gente tem que aproveitar os clubes evoluindo com as suas gestões profissionais, muitos clubes virando SAF e algumas associações que não querem virar SAF, mas estão se profissionalizando. Isso está melhorando, está criando novas receitas, está aumentando a receita dos clubes e aumenta investimento, melhora a qualidade dos jogadores, melhora investimento na base. Tudo isso foi conversado ontem e o presidente de saúde, ele entende e dessa maneira, ele quer fazer acontecer a Liga. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo, mas isso também depende muito dos clubes sentarem na mesma mesa, todo mundo lá, com o mesmo compromisso de fazer a Liga acontecer. Depois vai discutir a fatia, de quantas fatias cada um tem da pizza, mas eu acho que é importantíssimo a gente padronizar gramados, iluminação, transmissão de jogo. Tudo isso faz muita diferença na hora de vender o produto. É inadmissível que a gente não tenha uma venda internacional do futebol brasileiro. É inadmissível a gente não ter isso, cara. Um produto desse, com a quantidade de bons jogadores que nós temos e que vendemos toda hora para fora, cara. A gente tem que falar disso. Os clubes têm que sentar numa mesa e resolver essa situação o quanto antes. Uma outra situação que pode ser interessante também, já que os clubes demoram para se decidir em relação a isso, eu acho que seria um decreto de lei, onde uma lei no Congresso obriga os clubes em X tempo se organizar e criar essa liga, já determinando toda a padronização do futebol brasileiro. Mas isso é para ontem. E essa discussão tem que ficar quente de novo, porque isso vai melhorar, vai evoluir muito, o produto vai melhorar, a experiência do torcedor no estádio vai melhorar. Então a gente tem que pensar tudo nisso daí. Mas, Ronaldo, assim, os times brasileiros saem daqui muito mais confiantes, com uma percepção muito diferente, pelo menos na minha visão, do que pode ser feito. O que você acha que pode ser a maior lição para a Copa do Mundo do ano que vem? Envolvendo a participação dos brasileiros, o nível de competitividade. O cara tá no Brasil e fala assim, pô, tem nível para jogar numa seleção. Como é que fica a cabeça dele agora? Bom, eu acho que é uma discussão bem complexa, porque, na verdade, nós somos, produtor, nós temos essa matéria-prima que são os jogadores, né, cara? E antes de ir pra Europa, o cara começa a estar ali, tá jogando no Brasil, né, cara? Só que não nas condições que a gente gostaria
tivesse, né, cara? Ontem foi onde o jogo que o gramado tava muito ruim ontem. Foi o do Vasco Botafogo, não foi não? Foi em Brasília. Foi em Brasília. Isso. O gramado tava horrível, né, cara? Bem, É um padrão do futebol brasileiro o gramado ser ruim. Mas A verdade é essa. então, cara, e é muito fácil de resolver isso, cara. Eu conversei isso também ontem com o presidente. Padronizar isso, cara, vai custar um dinheiro, mas tem que ter, cara. É um investimento para melhorar o produto. Depois a conta vai fechar, entendeu? Mas assim, eu acho que matéria-prima a gente tem que dar mais condições para os nossos atletas, treinadores, enfim, o mundo da bola ter assim as melhores condições, os árbitros. Pô, ontem eu falei muito com o presidente da CBF também sobre os árbitros. Como é que a gente exige tanto dos árbitros se a gente não dá condições para eles trabalharem, para eles evoluírem, para eles se prepararem? A questão do VAR, que ontem também foi polêmica, que eu vi nas redes sociais, que teve demora. Se eles não têm onde treinar, onde se capacitar nisso, como é que a gente vai cobrar esses caras também todo domingo, né, cara? Então a gente tem que evoluir. E aqui, os clubes que vieram para cá, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. O Botafogo SAF já tem uma gestão profissional, mas assim, esses três também têm uma gestão profissional. O Flamengo deu mostrou isso para todo mundo, né, cara? Que depois de anos em dificuldade, colocou uma gestão profissional e agora aí recordista de receita, de bilheteria, enfim, então o elenco mais caro do Brasil. O Palmeiras com a presidente Leila também fazendo um trabalho excelente, com gestão profissional. E quem não tiver isso vai ficar para trás, E assim, retomar essas discussões, né, Romário? Que eu sei que às vezes é chata beça. Pô, isso aqui é o gramado, isso aqui é a arbitragem, mas, cara, são fundamentais pra gente melhorar o nosso esporte no Brasil também. Não dá pra colocar, deixa pra lá, a gente se acostumou assim. O Ronaldo tá falando aqui do jogo ontem do Vasco e Botafogo no Mané Garrincha. É porque ele não conhece os campos da Série A do Campeonato Carioca, onde eu participo como presidente do América. É uma piada. Eu imagino. Não, tu nem imagina. Ninguém imagina. Só vendo, Bárbara. Parece um chiqueiro. Não é sacanagem, não. É assim, uma coisa assim, fora do comum. E tu não tem nem como cobrar muito de um futebol mais ou menos, porque não tem como ter um futebol mais ou menos nos campos que a gente joga. Estou falando em relação lá ao A2. Eu concordo com ele, a gente tem que capacitar os árbitros. Eu fiz parte de uma comissão lá no Senado, onde a gente falou muito sobre o VAR. A qualidade de imagem do VAR é ridícula, é horrorosa, assim. Tem coisas que tu não consegue ver. E por causa de, às vezes, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, as coisas não acontecem. Então, assim, o Brasil definitivamente tem que se profissionalizar em todos os sentidos do futebol. Para a gente voltar a ser o Brasil que as pessoas respeitam, que as pessoas até já temeram em determinado momento lá atrás em relação ao nosso futebol dentro de campo. Se não melhorar, a gente não vai sair da onde está. Espero, e eu tenho certeza, como o Ronaldo falou, o presidente da CBF atualmente, ele tem boas intenções, ele tem conversado com pessoas que realmente ele sabe que pode ajudar, tanto é que foi conversar com o Ronaldo falou que conversaram 2 horas. Isso é muito importante, porque tem que partir de alguém. Eu espero que esse alguém seja ele. Romário e Ronaldo Fenômeno realmente não economizaram nas palavras sobre a seleção brasileira. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que achou das falas dessas duas lendas do futebol. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.